Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de março de 2023, são 8 horas da manhã. Hoje, o golpe militar de 1964 e a ditadura sangrenta que se seguiu àquele período de trevas completam 59 anos de seu início. E Bolsonaro volta nessa data ao país, volta no aniversário do golpe que ele tanto defendeu, do horror, das torturas, da corrupção, do atraso, da dilapidação do patrimônio público no país. Ele volta nesse momento simbólico a causar problemas ao país. A volta de Bolsonaro ao país é uma má notícia para todos os brasileiros, apesar de que ele volta a ficar ao alcance da justiça, até por falta de alternativa. O Bolsonaro volta no ataque, ele volta disposto a usar a força política que ele ainda conserva, em alguma medida, porque nós vamos ver nesta edição que pelo menos na reentrada ao país não parece ter havido tudo o que se esperava. As 10 mil pessoas que ele esperava não compareceram, mas ele agora volta anunciando que vai usar a política para desafiar a justiça. Neste momento em que ele deveria silenciosamente tratar de se defender, ele anuncia que vai fazer viagens pelo país, motocicletas, e ele diz que quer defender o seu legado no Nordeste, reduto de Lula, e retomar passeios de moto. Não que não seja direito dele, enquanto não for condenado, fazer o que quiser. Como estratégia, há que questionar. Ele traça planos para se manter em evidência, e o PL fará pesquisas para definir o itinerário que ele vai seguir. O ex-presidente, que retornou ao Brasil na quinta-feira, deixou claro a aliados que pretende se manter em evidência e afirmou querer viajar ao país para defender o seu governo. Durante o encontro que manteve com parlamentares e políticos em seu primeiro dia em Brasília, ele ainda disse a Braga Neto, que foi candidato a vice à sua chapa, querer voltar a andar de motocicleta. Segundo relatos de pessoas presentes, Bolsonaro sugeriu que poderia dar um passeio já neste domingo. Durante seu governo, Bolsonaro realizou diversas motociatas. O fato é um só. A estratégia de Bolsonaro é conhecida. A gente sabe que um político nessa situação, ameaçado pela lei, ele pode recorrer ao apoio político para tentar induzir a justiça a levar esse apoio político em conta no seu eventual julgamento, no seu provável e quase certo ou 100% certo julgamento dos crimes de que ele é acusado. No caso do ex-presidente Lula, houve isso, houve manifestações, houve essa tentativa e não funcionou, até porque a justiça já havia decidido, o setor da justiça, a justiça do sul do país, a justiça antipetista do sul do país, já tinha decidido condenar Lula antes de julgá-lo, antes sequer de julgá-lo, antes sequer de analisar as provas. Lula já estava condenado no momento que a denúncia foi feita contra ele, porque havia um conluio entre mídia, entre esse setor do Poder Judiciário do sul do país, para empresariado, mercado financeiro, Congresso Nacional, a maioria dos políticos do Congresso Nacional, já havia todo um conluio contra Lula e o PT. Contra Bolsonaro, a situação não é assim. O Bolsonaro tem um
uma certa força no Congresso Nacional, mais da extrema-direita, né, que hoje está praticamente toda no PL, mas não só no PL, mas também a direita, setores da direita que ainda estão com ele. Então Bolsonaro tem mais força no Congresso do que Lula tinha quando estava às voltas com risco de prisão. Porém, o judiciário hoje é francamente contra Bolsonaro, né? Principalmente o STF e o TSE, e o Bolsonaro, com essas ações que ele vai empreender, ele vai encostar a justiça na parede em relação a condená-lo, porque os crimes dele são cada vez mais evidentes, vão continuar sendo denunciados e os casos já existentes são graves. Em alguns casos, como dos embaixadores que ele convocou para difamar o sistema eleitoral do Brasil, que é o processo que deve torná-lo inelegível, e o caso das joias, são dois casos, por exemplo, onde a defesa dele é praticamente impossível. E no momento em que ele começa a desafiar a justiça com essas ações que aí estão sendo anunciadas pela imprensa, ele corre o sério risco de precipitar a própria condenação. E por recomeço, militares se aproximam do STF e intensificam a agenda com Lula. Essa matéria aqui dá conta que encontros entre Lula e os comandantes das 3 Forças Armadas se tornaram quase semanais do último mês. Mediados pelo ministro da Defesa, José Múcio, o Lula tem recebido militares no Palácio Planalto e frequentado a caserna. Os militares também têm reconstruído pontes com o judiciário. Ou seja, o Lula, sabido que é, ele está tratando de esvaziar o principal foco de oposição a si no país. E o Tribunal Superior Eleitoral trocará 3 ministros enquanto vota ação contra Bolsonaro. E essa não é uma boa notícia. Inclusive, a saída de Lewandowski do cargo é prejudicial à ação do TSE contra ele, contra Bolsonaro. Esses 3 ministros vão fazer falta, mas mesmo assim, saindo esses ministros, Lewandowski mais 2, realmente preocupa um pouco, porque a força de Bolsonaro vai aumentar, ainda que, pelo menos na contabilidade atual, seja considerada insuficiente para livrar a pele dele. E o condomínio em que Bolsonaro vai morar, em Brasília, não se divide em relação ao Bolsonaro. Há gente lá muito contrariada, não é? Um morador o chamou de merda e outra parte diz que tem orgulho de morar perto dele, mas o fato é que nesse condomínio, não é, Solar de Brasília, 60% dos moradores são militares. E os problemas que o Bolsonaro vai enfrentar no Brasil são muitos. Essa matéria da BBC mostra que ele vai ter uma intensa agenda de depoimentos e intimações pelo país que vão se combinar com motociatas, com atos públicos. Então o Bolsonaro ele vai tentar usar a política para se safar dos crimes que cometeu, mas vamos ver o tempo que ele vai ter para fazer isso, porque ele vai ficar peregrinando por tribunais. E a China aceita que Lula vá para lá no dia 11 de abril, um pequeno atraso, estimava-se que ele poderia ir só em maio, mas a China aceitou a proposta dele de ir no dia 11 de abril. E a volta de Bolsonaro ao Brasil é marcada por recepção modesta, além de a polêmica de joias ter crescido com a volta dele. O fato é que Bolsonaro e o PL esperavam pelo menos 10 mil pessoas recebendo Bolsonaro no aeroporto. Foram apenas 500. E nas redes, as comemorações pela volta dele se resumiram em quase 80% a parlamentares do PL. Os de outras legendas não se pronunciaram e o público
praticamente não falou dele. E o Trump, ele cria ele faz escola e mostra o que o Bolsonaro deve fazer aqui no Brasil. Assim como o Bolsonaro está querendo usar a política para se promover, para enfrentar a justiça, o Trump está fazendo isso lá. Então a tática que o Bolsonaro vai usar aqui no Brasil é a de Trump. Aqui você vê ele fazendo um evento enquanto há um risco de cadeia contra ele, porque uma atriz pornô chamada Stormy Daniels, aliás, Stormy soa em inglês como pequena tempestade, uma tempestadezinha, não é? Então a tempestadezinha, na verdade, pode botar o Trump na cadeia, porque ele teria comprado o silêncio dela com dinheiro, e suspeita-se até que possa ter sido dinheiro público. E Bolsonaro, ele retorna no golpe de 1964, quando faz 59 anos, e a Comissão da Anistia também ressurge na mesma data para anular as injustiças feitas sobre Bolsonaro, principalmente, por exemplo, negar a Dilma Rousseff, que foi brutalmente espancada e torturada, negar ela a indenização pelo que ela sofreu. E por fim, o Sérgio Moro, os evangélicos, como sempre, do lado errado, não é? Pelo menos a maioria dos evangélicos, não todos, claro, mas a maioria deles se postam ao lado desse sujeito contra Lula, mostrando que essa politização da religião no Brasil é algo que precisa ser resolvido, porque picaretas, pastores picaretas, pseudo-religiosos picaretas vão se aliando ao que existe de pior na política brasileira. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.